El mar estava sereno, sereno estava el mar. Vamos ver a luna, la luna, la luna. 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 Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast desse Brasil, mais conhecido como PodClan. Eu sou o Pedro e aqui do meu lado tô com um novo co-host, uma nova pessoa que vai me ajudar a apresentar. Tô aqui com o Caio. E aí, Caio? E aí, Belarmino, chique ou não? Não, tô chique. A gente vai conversar aqui hoje com grandes chefes aí que passaram a nossa história, pelo menos na minha. Foram os meus chefes de tempo de escoteiro, que tomara que a gente tenha um bom papo. Episódio muito especial hoje. Muitas histórias. Chefe Danilo, chefe Cris, tudo bom com vocês? Opa, muito bom dia e boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí. Primeiramente queria agradecer vocês aí. Um prestígio muito grande estar participando aqui do PodClan. Melhor PodClan aí do Brasil, com certeza. Melhor PodClan do Brasil. O único PodClan. É o único PodClan. Por isso Por que é o isso melhor, que é o né, cara? Por isso que é o melhor. E aí, chefe Danilo, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, assim, né, que fala, né? Muito feliz em poder estar participando aqui do 7º PodClan, dessa história aí, que seja de vários e vários episódios aí. Muito feliz em receber esse convite e quando chegou o convite a nós, né? Já aceitamos de cara. De cara, nem pensamos. Porque a gente tava esperando, né? Quando eles vão chamar a gente? Será que vão chamar? Será que vão chamar, né? Ficou na expectativa, né? Porque existem várias histórias, né? Além do tema de hoje, existem várias histórias que a gente consegue contar aí desse tempo aí de vivência. A parceria aí com o pessoal aí, com o chefe Crededil, aí já estamos há 23 anos. Né? Um tempinho aí. Então, já. vocês estão aqui faz bastante tempo, não só como chefes, mas como membros do Juvenil 4. E a gente trouxe vocês aqui pra saber algumas histórias, saber como que era o tempo de escoteiro na época de vocês, coisas que mudaram, coisas que mudaram pra melhor, coisas que mudaram pra pior. A gente queria ouvir algumas histórias hoje. Sempre vai ter aquela coisa que na minha época era melhor, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente até falando assim, na minha época era diferente, era melhor. Na verdade, todas as épocas são as melhores, né? E todo ano muda, né? Todo ano muda e toda época, a sua época foi a melhor. A época do Caio foi a melhor. A nossa época foi a melhor. Mas por quê? Porque nós vivenciamos isso. Então, por isso que a gente acaba tendo como referência isso. Na minha época era o melhor. A melhor tropa escoteira, era o melhor clã, era a melhor alcateia. Sim, mas porque foi a época que nós vivemos, né? Mas diga-se passagem, na minha época era, viu, gente? Tropa Guarani, Tropa Guarani é atemporal, né? Sempre a melhor tropa. Sou eu com chavantes daqui, vixe. Eu sou chavantes também. Eu quando escoteiro... Tá vendo? Fomos da mas tropa chavantes. Que a tropa Guarani estava adormecida. Estava adormecida nós reativamos aí quando saímos do clã, quando atingimos a idade aí de 21 anos, foi feito convite a nós aí para reativar a Guarani. Antes ela já existia? Antes ela existiu um tempo e acabou adormecendo devido a poucos jovens, né? O grupo é um ciclo, né? Tem horas que explode tanta gente, aí às vezes acaba diminuindo um pouquinho. 2018 e 2019 eu lembro que tinha bastante gente. Sim. E aí teve um tempo que acabou diminuindo a quantidade de jovens e acabou adormecendo-se a tropa Guarani, né? Que foi reativada há 10 anos atrás aí. 10, já o tempo passa, né? O tempo passa. E ver aqui o Caio, que foi o nosso escoteiro aqui gravando o PodClan. Então, vocês estão há uma década como chefes da Guarani. Tempo, hein? Uma década. Uma década. A gente nem para quando eu vejo, 10 anos já. Você tá ficando velho, hein, Credendil? Você também. Um escoteiro nosso tá comprando carro aí com o chefe T também, que tem a garagem lá. Falei, nossa. Tá. O pessoal cresce, né? Passa, a gente não percebe, né? Não percebe, Passa mesmo. Nossa. Muita saudade das histórias. Que você comentou da gente falar das histórias, né? Nós fomos... eu entrei em 98 no movimento. Eu entrei em 99, um ano depois, né? Entrou como lobinho. Inclusive, eu lembro bem, assim, no meu primeiro acampamento, não tinha nem feito promessa ainda, não sabia nem o que estava acontecendo. Que foi no APA 99, com o lobinho. Você participou também, Participei. Né? O Danilo já estava há um tempo. E foi no Gigantão, ali no Gigantão, na verdade, na área do Ceará ali. Era um acampamento de polo de lobinho, na verdade, né? Antigamente se chamava polo, né? Hoje chama distrito. Era maior a área. A área do polo era maior que a do distrito. Eu entrei em 98, meu primeiro acampamento foi na Ripasa, eu lembro até hoje. Legal. Foi muito legal também.
Isso, Everlarmino. Quando foi seu primeiro acampamento? Você lembra? Meu foi um Noite da Coruja em 2015, eu acho. Ah, com certeza a gente tava então nesse aí. O meu também foi no Noite da Coruja. Eu entrei em 2015. 2014, ano da Copa, não esqueça. Isso aí. Primeira TG, a gente ia pra assistir um jogo. Então, vocês estavam... Você tem história pra contar junto com ele, porque você tava junto. Eu era de outra tropa, então... Esses perrengues que talvez vocês passaram não, assim como a gente passa na tropa escoteira, você tava participando. Um pouquinho tem bastante história com os dois chefes, né? Foram no chefe de escoteiro, tem um grande carinho. Ajudaram essa demora de 1 ano pra tirar uma promessa, cara. Quando vai tirar? Vamos lá, vamos ver isso aí. Cada um tem seu tempo, né? Isso foi, muita história. Os ATG da vida, o último que eu participei, quando a gente construiu. Só explicar, né, o que é o ATG, né? Às vezes o pessoal tá escutando aí, o o nosso ATG, público que é o grande, o ATG que é o acampamento técnico da Guarani. Que é o último acampamento, aquele acampamento que a gente ficou o ano todo se preparando, a Guarani se prepara o ano todo, todos os acampamentos, na verdade, são pra fazer o ATG, que é o mais esperado, aquele acampamento de 5 dias, que é o melhor. E aí, no meu último, a gente construiu uma ponte, que é aquela coisa que eu nunca vou esquecer. Foi assim, vixe. Suaram, hein? Nossa, foi tenso. Teve chuva, hambúrguer dentro de um barracão. Foi o último e o melhor. Muitas histórias, né, Caio? Inclusive agora, novembro de 2022, pra quem tá escutando em 2023 ou sei lá quando, novembro de 2022, agora a gente vai ter o 8º ATG. É bom saber que... Tivemos 2 anos aí, a pandemia... nos tirou aí dois ATGs, por isso que não estamos 10º ano de tropa, não é o 10º ATG, porque 2 anos de pandemia acabou não sendo realizado. Mas vamos lá, mais histórias, né? Depois, em 2002, passamos para a tropa escoteira. Passamos juntos. Chavantes, juntos. Fomos na mesma patrulha. Patrulha Águia. Patrulha Águia, a melhor patrulha do mundo, né? Melhor patrulha do mundo. 2 Falcão aqui, ó. E a gente sempre fazia não, né? A gente, não sei se mais pela proximidade e tal... Tinha até a dobradinha, que um era monitor e o outro era sub, né? Então... eu sempre, o Danilo sempre foi monitor da Patrulha Águia e eu sempre quis ser o sub, porque eu via ali que ele tinha uma liderança maior. Então, ali pra tropa, pra patrulha, seria melhor, né? Então, a gente sempre trabalhou bem, assim, e até hoje, né? Crescemos juntos e... No olhar já, um consegue já saber parceiro do outro já sabe se não tá bem, se não tá. Que legal. 2008, não, 2002, 2006 passamos para a tropa sênior. Mesma patrulha também, caímos da Tapajós. Tapajós, aí depois precisou fazer uma precisou remanejar. Como deu uma reduzida a tropa, né? Aí precisou trocar algumas pessoas, né? Aí eu acabei assumindo a monitoria da Amazonas, da Tocantins. Amazonas depois no final, quando a gente já tava para ir pro clã já. E o clã de vocês, como que era? O nosso clã, como já foi falado no início, né? Nosso clã era o melhor clã de todos, né? Porque foi o início que nós começamos. Mas nosso clã no início teve um... até a gente... Como o pessoal do nosso clã era a nossa turma da sênior queria reativar o clã, né? Que o clã também estava adormecido por causa da falta do jovem, né? Adormecido há bastante tempo. Um tempinho. Vários anos. Como passava da sênior, atingia os 18 anos... Teve poucas pessoas que ficaram, e os que ficaram, como tinha sessões precisando de gente para chefia, acabava já indo direto para chefia. Foi o que aconteceu com o Felipe, com o Lucas, com o Diogo. Então eles acabaram entraram direto como adulto voluntário. Como adulto voluntário já, como voluntário assistente. E aí o nosso clã, o clã foi reativado, ele surgiu em 1990, né? Ele foi fundado, Guardiões do Sol. E aí ficou um tempo adormecido. E quando a nossa turma que tinha passar, tinha uma turma bastante volumosa, né? Tinha aí quase 10 aí para passar. Não é o que nem hoje, né? O nosso clube, hoje... estamos aí com mais de 25 pioneiros. 25? Olha aí. 25 com chefes. É muita gente. Mas mais de 20 acho que é o terceiro maior e é um dos maiores do estado. A gente não tem um número aqui, mas garanto isso daí pela quantidade. A gente às vezes até conta aí com umas reuniões com os outros, nosso clã tá com 20, para de mentir, não, verdade, nosso clã tá com 20. Então, não era nesse volume, mas nós em 2008 reativaram com 3 pessoas que já tinham atingido os 18 anos, ou estava para atingir. Nós iríamos atingir só em 2019 os 18 anos. Então, para não ficar essa lacuna de 6 meses aí, quem atingiu 18 anos estar
de gato na tropa sênior, então reativaram o clã, que foi o Stefano, a Lilian e o André Medina, que é o nosso... Naquele momento passaram os 3, né? Como mestres ali, estavam o chefe Lincoln, A Natália, chefe Natália, chefe chefe Velho Velho, e o chefe André, chefe André. Loureiro. Loureiro. que hoje já os filhos entraram nesse semestre aí, a Maria na Alcateia e o Raul na Tropa Guarani com a gente lá. Deve ver esse ciclo rodando, né? É legal. Daqui a Bem pouco, os seus antigos... A galera que vocês eram chefes, vão ser chefes também. Se Deus quiser, a gente torce pra isso. E estamos precisando. Estamos precisando. O adulto sempre... ser voluntário assim é complicado, né? Então, muita gente às vezes não aceita ou não tem o tempo disponível, né? Uhum. Então, para o movimento ser um movimento escoteiro, precisa do adulto voluntário, né? Então, esse é um dos grandes problemas que o movimento escoteiro tem, né? Jovens, nós temos de monte. Abrir inscrição, que nem já algumas inscrições nós abrimos, mais de 200 pessoas de jovens com interesse em estar participando do movimento. Porém, falta um adulto voluntário, né? E aí, em 2009, nós passamos, voltando aí do clã, em 2009 nós passamos para o clã. Aí, nosso clã ficou bem volumoso. Aí, e você lembra quem passou? Bastante gente passou, né? Conosco, já tinha né, o Stefano, a Lilian Medina. Aí passou eu, você, o Fernando, a Magu. Eu acho que só. Depois a gente recebeu... Teve o Guilherme, né? Que veio de São Carlos. Veio fazer faculdade em Araraquara e acabou entrando no nosso clã. Ajudou. E aí o programa era um pouco diferente do hoje, né? Do clã de hoje. Então nossas atividades era um pouco mais de... Assim... É que a grande dificuldade nossa também é que não existia clã. Assim, os 3 que passaram ficaram um tempo aguardando a chegada de mais gente, né? E como teve essa lacuna grande, não tinha continuidade que nem tem hoje. Não teve continuidade, foi difícil entender o que é o clã de pioneiros, né? Então a gente fazia muitas atividades assim, até voltados meio que o ramo sênior, a gente acampava. Então, com o passar dos anos, a gente foi entendendo que era interessante a gente participar de algumas atividades regionais que já existia clã, então foram anos assim que a gente viajou bastante, né? Fez bastante atividade fora, né? Lógico que não deu fazer todas, questão de custo, né? Acho que a maioria de nós, ninguém trabalhava, né? Não. Então, a gente pegava a giringa e ia. A giringa, meu pai tinha uma caminhonete, uma F1000 cabine dupla. Aí, para evitar custos até pro grupo, né? De alugar uma van para levar 6, 7 pessoas, nós pegávamos a giringa, junto à chefia pegava um outro carro também. Rachava a gasolina. Rachava o diesel e ia embora de giringa. Assim que é bom. Boas histórias geralmente acontecem nesses momentos. A giringa foi até pro Jamboree, né? Foi pro Jamboree do Rio de Janeiro. Nós fomos daqui pro Rio de Janeiro, 2012, com a giringa. Tocando lá. Todo esse tempo aí, óbvio que tem, tipo assim, muitas histórias de coisas que já passaram. Não só como chefe, mas como membros jovens. Acho que todo mundo passa por situações meio complicadas que tem que se adaptar, seja em acampamento de chuva que alguma coisa dá errado, ou sei lá, qualquer tipo de coisa. O que mais vocês já passaram? Olha, várias histórias, mas uma bem que teve foi em São Bernardo do Campo, em 2011. A gente estava no clã já, nós fomos pra lá no Interclãs em 2011. Isso aí choveu, hein? Choveu, hein? Rapaz, não sei o que olha, mas choveu. E um frio. Um frio. Choveu. Ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando. E aí acaba, querendo ou não, o programa que já tinha para o acampamento acaba sendo prejudicado, né? Porque tinha atividade na piscina, tinha atividade no campo ao ar livre. E aí, como tava aquele tempo, vamos tocar assim mesmo. Então, chovendo, um frio, teve o jogo na piscina, teve o jogo no ar, mas olha... Fizemos tudo. Fizemos, mas foi bem... Tinha bastante pioneiro lá, inclusive. Tinha bastante pioneiro. Foi até o que o Crendil falou agora, né? Que depois de um tempo a gente... em 2009 nós passamos, foi em 2010 que nós tivemos o primeiro evento que nós saímos, né? Foi até com a Girinha que nós fomos na nossa pré-vigília em Piracicaba. Vocês vieram de uma pré-vigília quase há pouco aí, né? Uhum. Vocês fizeram uma pré-vigília em Araras. Nós fizemos a nossa pré-vigília em Piracicaba em 2010. Aí... No mesmo ano nós fomos investidos. No mesmo ano. E aí depois começamos a participar dos eventos. Já fomos no Interclãs 2011. Aí em 2011 também teve o Congresso Pioneiro em Paulínia, nós fomos também.
E aí em 2000, que nós comentamos que teve, até voltando um pouquinho, né? A gente fazia, nós não tínhamos muita noção, né, do como A gente era. queria acampar, né? Queria curtir, né? Aquele acampamento, a gente gostava de se ferrar, parecia. É verdade, isso é verdade. Em 2009, quando nós passamos, né, devido até problemas no Rio, não teve descido do Rio. E a gente sempre tinha essa expectativa de participar do descido do Rio como pioneiro, né? E não teve. Aí até nós fizemos o nosso mestre na época, né, o Lincoln, acabou fazendo o acampamento Barrigada de Peixe, que ele até usou esse nome, que usava a questão do rio e tal, foi feito na chácara dele, e aí nós teve um momento lá que nós pegamos um barco, A gente foi pescar. nós fomos pescar numa lagoa lá da chácara fora, mas assim, o barco ficou uns 2 quilômetros do carro dele até a lagoa, então nós tivemos que arrastar Nossa. no meio da mata por esses 2 quilômetros aí, o História, barco pra história. gente... É bom pra guardar a história, que é a parte boa de ser escoteiro, né? As histórias. Aí já no ano seguinte a gente fez um acampamento Brutosaurus, né? Os 9. Isso aí é a invenção do... a invenção do Lincoln. Mas é o acampamento mais mateiro, que era o que a gente falava, assim, a gente gosta, vamos passar frio, vamos passar uns perrengues, a gente adorava, até hoje a gente gosta, assim. Saía de bicicleta, andava, vamos inventar o caminho aqui. O ponto tem que chegar em tal local, e vai. Vai, acampa, faz fogueira e curte. É que você comentou dos piores perrengues, a gente estava falando até do clã, por quê? Porque são memórias onde que a gente, querendo ou não, quando nós, lobinho, escoteiro, sênior, tem os perrengues, vamos dizer assim. Só que às vezes o chefe protege, ele acaba deixando no bastidor os problemas que aparecem e eles acabam solucionando para entregar ao jovem, né? Quando a gente era E pioneiro... aparece menor pra gente. Parece né, menor pra gente. Então às vezes fala assim, pô, mas choveu, que nem o Caio deve ter lembrado do ATG aqui. Vixe, de bike ainda. Foi uma trilha de bicicleta. A gente tava no meio do canavial. No meio do canavial. Eu nunca vou esquecer, eu e o Luigi. O Luigi é um amigo nosso aqui do escoteiro. Ia passar numa poça e pegou o caminho todinho. Eu falei, Luigi, se a gente passar no cantinho, vai dar bom. Justo o cantinho, puxa de um buraco. Foi metade da tropa pro chão. Voltamos no molhado. Mas ótimas histórias, isso aí. Você e bicicleta não dá certo, né, cara? Ah, não muito. Bicicleta é uma coisa assim que eu evito agora. É assim, sabe? É por questão de saúde e querer chegar aos 30 anos. Mas é muito bom. Chuva. Ainda vai demorar um pouquinho pra chegar nos 30. Ah, só não dá de bicicleta Não, pra eu, não pra você. Tem um bom tempo ainda, relaxa. Vocês foram... A geração de vocês foi uma geração que fundou muita coisa. Que voltou com o clã, que fundou a Guarani. Esse começo não é meio... Não fica meio em choque de... Putz, é do zero aqui? É desafiador. Mas, É desafiador. Só que como a gente falou, a gente tinha apoio, né? A gente não fez nada sozinho. Que nem... Pra reativar a Guarani, a gente tinha o chefe T e o chefe Xavier. Então, 2 caras muito experientes. Então, eles que nós estávamos na expectativa. Ó, É. vamos sair daqui do clã. E estava até na expectativa e meio apreensivo. O que será depois, né? Pra onde vamos, né? Aí a gente tava do nada. Aí, de repente, o Xavier, né? O chefe Xavier chegou e falou... Vamos lá na garagem do chefe T, que eu tenho conversar um negocinho com vocês e tal. Aí fui eu e ele. Chegamos lá e eles vieram com um projeto de reativar a Guarani e tal. Começar do zero com jovens novos, né? É desafiador, mas que nem como nós tínhamos aí ó, de retaguarda até hoje, né? Não só retaguarda, ao lado, né? Até hoje, o chefe T e o chefe Xavier, pela experiência, que foram chefes, até o Xavier foi nosso chefe escoteiro. Nós fomos escoteiros do chefe Xavier e hoje nós estamos junto com ele. Por isso até que você falou, de daqui a pouco algum jovem que foi nosso escoteiro... É o caso dele, né? De estar junto conosco, vai ser... Nossa, para nós vai ser um motivo de muito orgulho e muita felicidade, assim. Então, por causa disso, dessa experiência aí junto com a juventude, né? Que eles falam sempre, né? O Creed e o Dan, eles queriam fazer umas coisas, a gente chegava e falava, vamos fazer assim. Que a gente... Ele dava o caminho das pedras, né? É que a gente chegou com o maior pique, né? Não, vamos acampar, vamos fazer esse jogo aqui. E sobe na árvore, que não sei o quê. E quem tem mais experiência como adulto assim, enxerga os perigos de outra forma, né? Não, aquele jogo não vai dar certo. Então a gente chegou com um pique total, não, fazer isso, eles, sabe... Não é assim, vamos fazer desse jeito. Pé no chão. Vamos colocar o pé no chão. E hoje nós já temos essa ideia assim,
estamos há 10 anos, não nós somos muito experientes, mas nós já conseguimos observar esses Pequenos possíveis problemas que pode né? estar dando, entendeu? Então, hoje nós estamos, acho que até de ter essa noção, né, de de viver, de experienciar mesmo, né? vivência. Nós do clã agradecemos, viu? Das puxadas de orelha e falamos, velho, não faça isso, que vai. É igual o jovem, né? Aprender fazendo, né? O adulto também aprende fazendo a todo momento, né? Acertando, errando. Porque cada ano um jovem pensando de uma forma, então você vai se moldando também, né? A realidade do momento, o que ele quer. E cada um tem o seu ponto a ser observado, né? Você não pode pensar todos são da mesma forma. Cada um tem um pensamento diferente e isso tem que ser trabalhado individualmente. E nós somos o movimento escoteiro, então nós estamos em movimento. Bibi sempre falava, né? Você quer saber o que o jovem... Consulte o jovem. Que ele que vai te dar o guia aí, o que eles querem ser realizados. Então, às vezes não adianta chegar, vamos fazer o acampamento... Eu fiz um acampamento em 1980, vamos fazer esse acampamento. Mas será que às vezes o jovem de hoje tem essa percepção e essa vontade de realizar? Nós somos um movimento, né, escoteiro. Sempre tá atualizando. Eu aqui, como já fui escoteiro, já fui meu chefe, eu vou lembrar muito do jogo democrático que a gente fazia. Acho que continuamos fazendo até hoje, que é o jogo democrático, onde a gente senta todo mundo a tropa. E é por meio de um jogo que a gente decide, os acampamentos vai fazer, é até uma forma democrática de decidir. Onde a gente até, pelo menos no meu tempo era assim, elegia até alguém que fosse falar em nome de tudo. Defendia a sua ideia. Defendia a ideia, então pegava alguém de cada patrulha. Você era vendedor, né, Caio? Né? A gente brigou bastante, tem uns acampamentos legais. Inclusive, acho que a ideia da bicicleta, acho que foi, se eu não me engano, foi ideia do Fernandinho, meu primo, que a gente fez, foi também um dos últimos que ele foi também, esse da bicicleta. Mas era... Então, um jogo democrático, acho que é bem isso que o chefe fala, que é colocar o escoteiro, quem tá ali, para conversar também, para ter essa interação, saber, conhecer o que ele quer, e trazer para isso, que é essa discussão, estar junto, pensar junto e fazer junto. Que acho que é muito importante. Legal. Legal. Só voltando um pouquinho lá no clã a gente sempre pensava dessa forma. E o clã tinha ali a visão, tinha ali por trás ainda um fundinho, né, do Rei Arthur, um negócio medieval ali que a gente fazia, algumas festas, né? E a gente queria uma ideia maluca, né? De fazer um acampamento. Só que não, assim, né? Apesar do clã, os pioneiros que tocam, né? Como a gente falou, nós não tínhamos uma referência antes. Então, às vezes, a chefia que programava mais as nossas atividades. Que hoje... A gente já sabe que teria que ser o jovem e tal. Nós propunhamos as ideias, só que em vez de a gente fazer, de a gente estar aplicando, a gente tinha bastante ajuda da chefia, né? Uhum. E aí nós falamos, nós queremos fazer um acampamento. Convidar pessoas de fora. Pessoas de fora. Nós fizemos, em 2010, o Espadas de Arthur. Nós fizemos um acampamento de cunho ambiental, onde veio pessoas de outras cidades. Veio pessoas de São Bernardo do Campo, veio pessoas de São Paulo, de... Caramba. Nós tivemos aqui um acampamento. Não foi um acampamento muito grande, tinha poucas pessoas, mas vieram pessoas de outras localidades do estado. Aí nós fizemos de cunho ambiental, fizemos a limpeza de um córrego, né? Fizemos algumas atividades de cunho ambiental, até que foi até depois do Espadas de Arthur, que veio a ideia do projeto da Insignia de BP, que eu acabei realizando e conseguindo aí, que foi juntamente com o clã, né? Foi o clã que deu uma força muito grande. Projeto no grupo de cunho ambiental. Né? Vocês foram jovens da tropa escoteira e agora são chefes há um bom tempo, então acho que é bem nítido para vocês as coisas que mudaram de quando vocês eram jovens para agora que vocês eram chefes. Existem coisas que vocês faziam quando vocês eram jovens que hoje vocês entendem que não é mais assim que as coisas funcionam, mas ao mesmo tempo vocês sentem falta? Sim. Uma mudança que nós tivemos aí, que foi uma mudança muito boa, muito importante. Um programa, né, também. O programa teve isso aí. Não, e a mudança também que nós tivemos de hoje, vamos supor, da tropa Guarani de hoje, da tropa Chavantes, de quando nós éramos jovens, foi a parte da coeducação. O maior legado da pandemia foi a coeducação, o nosso grupo estar agora com as tropas escoteiras mistas, que eram, vamos dizer assim, usar essa palavra, um tabu, né? O pessoal era um pouco resistente ainda a isso, então tínhamos a Caiapós, para explicar quem está ouvindo, era separado. Era né? separada, a tropa Caiapós masculina era feminina
e as tropas Chavantes e Guarani masculina. E então teve a pandemia, acabou tendo uma evasão de jovens, e aí nós falamos, esse é o momento da gente juntar e fazer as duas tropas mistas, nem se for para adormecer um pouquinho a Caiapós agora, que era a mais nova, né? Então nós adormecemos a Caiapós, juntamos as meninas da Caiapós na Chavantes, e no início desse ano, agora 2020, com a inserção de novos membros, só meninas na Guarani, para a gente ter o equilíbrio aí de ter metade. E isso foi uma coisa muito que na nossa época não era, nós achávamos que, não, só os meninos aqui, isso é melhor, não sei o quê. Cara, o crescimento do jovem quando tá junto, nossa, é sensacional, muito melhor mesmo. Então essa é uma diferença, né, que você falou de antes e tal. Eu acho que isso que vocês estão falando, acho que é uma coisa assim, pra mim foi bom. Porque eu lembro, não sei se o Belarmino tem essa impressão, que outros grupos já tinham tropas mistas. Uhum. E quando chegava o nosso grupo, tanto é que a gente era o único grupo, pelo menos do distrito que eu lembro, que tinha uma tropa só feminina. Então acho que quando a gente tinha encontros com outros grupos, era estranho ter tropas mistas, pelo menos pra mim. Era estranho ter tropas mistas. Quando a gente olhava pro nosso grupo, isso tinha aquela divisão bem assim, marcante, que era a de menina, acabou. Mas quando vocês eram escoteiros, já existia Caiapós? Sim. Era Chavantes e Caiapós, a Guarani estava adormecida nesse caso. Ah, tá. Vocês, além de chefes de ramo, além de chefes da tropa escoteira, estão agora envolvidos na diretoria do movimento. Agora estão como se fosse no backstage, entendendo as coisas por trás. Fazendo a gestão, né? Isso. Estamos aí. Como tá sendo essa experiência de vocês? Quais são as coisas que vocês notaram que... É bem diferente também tem a parte de ser jovem, tem a parte de ser adulto atuando numa tropa, e tem a parte também de ser dirigente da parte de grupo. É totalmente diferente, né? Você lida ali com os adultos, a gestão do grupo, tem muitas coisinhas assim que a se pensar, a se fazer. A gente está no primeiro ano, né? Então, só para contextualizar, né? O Credendio está como diretor de métodos educativos e eu estou como presidente do grupo escoteiro. E é um desafio bem grande. Sabíamos que seria um desafio, mas talvez não esperávamos que é um desafio que é tão... É difícil a gente conseguir. Mas estamos tocando. E mais uma vez, iniciando um trabalho que não é fácil. Lá atrás, vocês abriram de novo o clã de pioneiros, abriram de novo a Guarani e agora estão pegando um grupo pós-pandemia com toda a reconstrução que deve ser feita. Esse é o detalhe, né? Inclusive é interessante pós-pandemia, esse ano a gente já ultrapassou o número de associados que a gente tinha antes da pandemia, inclusive, né? Então teve um crescimento enorme. Estamos chegando aí. Um crescimento no distrito, né? Nosso distrito está crescendo bastante, né? O movimento escoteiro no Brasil mesmo conseguiu, voltamos a atingir a marca de 80 mil membros associados, né? Que tínhamos caído bastante. E hoje o nosso distrito é o quarto em a questão de crescimento, né? Nosso distrito, o 26º distrito, é o quarto distrito da região escoteira São Paulo em crescimento. E o nosso grupo está em 7º do estado, né? De número de membros associados. Estamos hoje com 215 membros. Então deve estar atrás só dos grupos de São Paulo. Tem alguns grupos mais antigos em São Paulo estruturados, que não são 2, 3 tropas, são 6, 7 tropas escoteiras, 5 alcateias. Então é um grupo volumoso. Volumoso. Sempre foi, não é de agora, assim, sabe? Sempre teve essa quantidade bem... E para crescer é bem difícil, né? Porque, como a gente comentou já, jovem a gente tem, se abrir a lista de inscrição, vagas a gente consegue. Mas a gente precisa do adulto voluntário. Esse é o maior problema dentro do movimento escoteiro como um todo, né? Não no nosso grupo, não no distrito, mas um todo, né? Que precisa do adulto voluntário para ele atuando, né? Ele precisa fazer curso, entender, né? E no nosso caso, como a gente foi membro juvenil, a gente tem um entendimento desde lá do ramo lobinho, né? Não muito grande, assim, todos os ramos, né? Mas a gente, como passou por todos os ramos, teve vivência, a gente entende. Tem um pouquinho. A gente consegue entender ali o que
que se passa, né? Então isso facilita bastante também, né? Não é fácil, mas facilita bastante. E aí quem entra, que nunca viu nada, um adulto que entra hoje e nunca nem sabe o que é escotismo, para ele entender isso leva um tempo, né? Fazendo cursos, vivenciando aqui dentro de uma sessão, né? Então Vou aprender fazendo. É jogo de aprender Que não fazendo deixa de também. ser a pergunta mais difícil que fazem pra nós, que todo mundo aqui já escutou, que é o que é ser escoteiro, né? O que é escoteiro? O que o escoteiro faz? Exato, o que o escoteiro faz, que não é uma pergunta simples mesmo, até pra gente que tá aqui dentro, tá no movimento, que é algo muito... É que na verdade pra nós fica difícil responder essa pergunta, eu imagino, porque é tanta coisa que você não consegue resumir. Exato. Não consegue. São vivências que a gente leva pra vida toda. Como o chefe falou, vivendo e aprendendo e estando aqui pra saber. Então, são experienciar coisas que você não consegue experienciar em outro lugar, né? Porque você tem contato com muitas coisas diferentes, né? N coisas que é difícil você, na escola, por exemplo, aprender. Por exemplo, eu sempre falo assim, né? O escotismo, no meu entender, a parte de amizade, os meus melhores amigos, os amigos que eu tenho mais contato na vida hoje, atualmente, são pessoas que foram escoteiras comigo, membro juvenil e tudo mais. Por quê? O porquê, né? Por exemplo, se você jogasse bola de domingo, você tem os seus amigos lá. Só que você curte aquele momento, só aquele momento da alegria, do futebol, às vezes um churrasco depois, a resenha lá que o pessoal faz e tudo mais. No movimento escoteiro, quero ver se acampar 5 dias, dividir na mesma barraca. No segundo dia o cara já tá com chulé, já dormindo com você. Passar perrengue junto. Faz comida, aí faz a comida ruim, aí você tem que... Aí vamos comer junto. Então, a vivência que você tem, você não pega a pessoa só naquele momento do bom humor do futebol. Você pega a pessoa às vezes que acordou com torcicolo, acordou meio do covo virado, né? Que acordou brava e tudo mais, e por isso que eu falo assim, não que são as melhores, mas as mais verdadeiras, assim. Tem amigos meus que eu não vejo há anos, que se eu encontrar aqui, eu vou conversar com ele como se eu tivesse visto ele ontem. Que é tão, a gente se conhece tanto, a troca a gente teve no Experienciou bastante coisa. Que a gente... Parece que ontem nós tínhamos... Que eu acho que é a parte mais legal. Acho que vocês dois têm muita história junto Bastante. Nesses encontros e desencontros, dessas aventuras que eu acho que a gente só vivencia aqui no escoteiro. Eu acho que isso é muito importante. Eu falo por mim que acho que todo mundo devia ser pelo menos uma vez na vida escoteira. E ter essa vivência. Que é isso que o chefe falou. Que é estar no acampamento, passar os perrengues junto. É chuva, é sol, é o dia que você tá de mau humor, o dia que você tá triste. Isso comemorar um jogo que ganhou. É um jogo que ganhou. Pra mim, eu falo pra todo mundo. A melhor Copa foi a Copa de 2014 que eu tava aqui. Eu lembro de a gente fazer isso junto. A gente vinha aqui na série, assistir, todo mundo junto. Isso pra mim é marcante. Mesmo que não teve o 7x1? No 7x1 isso aí, essa parte não deixa de lado. Tem que cortar essa parte. Essa parte a gente tem que cortar. Mas é muito bom. O que a gente tem aqui é chamar mesmo outro de irmão. Porque é o que a gente vivencia. E principalmente pra mim, pelo menos quando você tá no escoteiro, que ela faz quando você tem lá pros 10, cara, é muito bom, é onde você cria os melhores laços, que você vê gente diferente. Eu entrei aqui, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, e muito de mim mudou por ter feito escoteiro. Então é incrível, não tem como explicar. Eu acho que todo mundo deveria ser pelo menos uma vez na vida escoteiro, passar. Concordo. E parece que você não precisa nem estar perto da pessoa ali vivenciar para isso. Você vai acampar com outra pessoa de fora ali, você vira amigo rápido da pessoa ali, né? É muito fácil fazer amizade. É muito fácil fazer amizade. Eu dou um exemplo até aqui. Eu fui fazer um mochilão há uns anos atrás com o chefe Du, fui chefe da Sênior, e eu conheci um chefe escoteiro lá no Peru, e a gente conversou assim como se fosse amigo há anos, sabe? Então, conversa de vez em quando, tenho contato com ele. Então, parece que o escotismo ali por duas pessoas diferentes, morando longe, mas vivenciar isso, né? Compartilham algo em comum. Compartilham o mesmo sentimento. Exato. A gente já vai puxar pra reta final, mas antes disso eu queria fazer uma última pergunta, que é: qual foi o momento de vocês dois, pode ser momentos diferentes, que mais marcaram vocês desde quando vocês eram jovens até hoje? Pergunta. É difícil, né? Porque foram tantos momentos assim, escolhe né? Talvez o Mangão, né? Como escoteiro, acampamento. Primeiro acampamento nosso.
Até titulou Cabelo do Mangão, né? É que teve vários, né? Assim, como escoteiro, né? Que foi o nosso primeiro, né? Que tomamos banho na cachoeira com sanguessuga. E à noite escutava barulho de corrente batendo. Ixi, aí era... Foi legal. Foi bem legal, tal. Teve Pique Bandeira, foi um jogo super bacana, assim. Que a gente adorava esse jogo, né? É que acho que por ser o primeiro, acho que foi o primeiro acampamento... É verdade. Acho que foi o nosso primeiro a gente acampamento teve muitos outros depois de jogos. Escoteiro, né? Então a gente acaba marcando mais, né? Mas acho que vários momentos juntos aí. Pra mim, o emocionante, né? Acho que todos foram emocionantes, mas teve bem emocionante foi a entrega da insígnia de BP, que foi, já estava com a Guarani, né? Já tinha saído, mas já tinha mandado, antes de completar os 21, tinha mandado o processo. E aí fizeram aí a surpresa e entregaram aqui nas Olimpíadas que nós fizemos aí dos 40 anos do grupo, há 10 anos atrás, que aí entregaram, que aí vieram meus pais, meu irmão já estava aqui também, que meu irmão era membro juvenil também. E, então foi bem emocionante essa. E o mais emocionante aí, o retorno da pandemia, que eu nem consegui direito falar, né? Foi a entrega da insígnia da madeira pro meu irmão escoteiro, que acreditou que na hora que o chefe T, que era o assessor pessoal de formação dele, que teria que estar entregando, que seria a pessoa que entregar, teve um problema familiar, não pôde estar presente, ele me ligou e falou: Dan, entrega você aí, que você é a pessoa... Eu sou assessor, mas você é o cara mais apropriado para estar entregando. E aí tentei fazer surpresa, eu acho que ele deve ter... Acho que ele descobriu, foi um presente duplo. Ele descobriu, eu tenho quase certeza. Tentei na hora que acho que ele viu aqui os pais. Não tem jeito, não né? tem jeito, nunca vem o pai. Quando de repente o pai tá aqui... Mas já vieram bastante. Né? Nossos pais, inclusive, participaram da diretoria. Da diretoria, quando nós éramos lobinhos, escoteiros, os nossos pais participaram. E aí eu tive grato momento aí de estar entregando aí a insígnia da madeira. Gratidão é minha. Então acho que aqui a gente tem que dizer, né, já vocês frisaram bastante isso, que os pais que talvez escutem essa nossa conversa, aqui se integrem, né, na diretoria do grupo, se façam mais presente, que são membros importantes a gente continuar crescendo, fazendo esse trabalho maravilhoso que é ser escoteiro e estar aqui. Exato. Para que se leve isso aqui cada vez mais adiante, que é preciso, é necessário, e a gente, quando a gente ficar mais velho, na medida do possível, continuar aqui e fazer sinto que essa raízes. é uma geração que vai ficar... que vão surgir bastantes adultos voluntários comparado às outras. É que não tem como medir isso, mas não só pelo fato de ter mais pessoas aqui dentro do clã, mas todo mundo é muito interário, todo mundo quer fazer parte. Assim, eu acho que a pandemia também trouxe isso. Que agora a gente viu que a gente precisa estar junto, que a gente precisa de ações como acontecem aqui. Que é estar junto, trazer a galera de volta e manter unido. Porque a gente ficou 2 anos afastado e viu o quanto isso faz falta. Acho que é muito importante. Bom, acho que nessa a gente pode encerrar. A gente pode puxar pro final. Muito obrigado por terem participado. Gostei bastante da conversa, espero que vocês também. A você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter assistido. Se você quiser deixar um like se estiver no YouTube, no Spotify, se quiser seguir a gente agradece também. Sempre alerta para servir o melhor possível. E quer dar tchau, Caio? Bom, essa foi minha primeira vez aqui, espero estar outras vezes. E é isso, agradecer a conversa. Vou agradecer de novo, porque eu já falei isso para vocês em outros momentos, mas vocês foram muito importantes na minha formação também. Então é só agradecer e muito obrigado pela conversa. Palavras finais de vocês dois? Eu queria agradecer o convite de vocês. Foi bem bacana a conversa aqui. Lógico que a gente pode conversar aqui horas e horas, né? E não vai falar tudo, né? Tem muita história para contar, né? Mas é importante essa conversa, né? Tem muita gente aí para passar por aqui, falar bastante coisa, né? Mas queria agradecer. Caião, Bermino, obrigado aí, tá? Vocês aí com certeza fazem a diferença e todo mundo do clã aqui, né? Com certeza. É importante ter jovens em destaque. Isso que o movimento escoteiro precisa, né? E a sociedade também, né? O movimento escoteiro forma jovens para a vida toda, né? Não só para ele mesmo, para o próprio movimento escoteiro, mas para a vida, para atuar em todos os pontos aí necessários. Então, obrigado pelo convite. Espero que tenha atingido a expectativa de vocês. Sem dúvida. Eu agradeço também o convite. Fico muito feliz e honrado em estar participando do
PodClã, o melhor podcast do mundo, né? Muito obrigado. Vejo que vocês estão e são engajados com essa parte aí. E espero daqui a não muitos anos não, mas daqui a pouquinho já ter vocês aqui junto conosco, aqui do lado de cá também, né? Da chefia. Sem dúvida. E não é assim, é período de poucos, não vou falar meses, porque senão a chefia depois vai ficar brava comigo. Tá aliciando já pra ser chefe, mas a chefia do clã vai ficar brava comigo. Mas em pouco tempo aí, já esperamos que vocês aí, que nós precisamos de pessoas assim, com vontade, engajamento, que queiram sempre fazer o seu melhor possível. Por isso tem até, para encerrar, né, a frase de BP, né, que o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Então, a gente agradece aí, muito obrigado pelo convite e sempre alerta para servir o melhor possível. Exato. Sempre alerta para Então, ser, né? a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, galera. Tchau.